Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Essa é a nossa torcida permanente. Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe. E você sabe também que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro, pautado sempre nos parâmetros da segurança de voo. Hoje nós vamos falar da numeração das cabeceiras de pista, aquele número grande que você vê na cabeceira da pista, logo no início da pista, né? O que quer dizer aquele número? Então, numeração das cabeceiras de pista é o nosso assunto de hoje. Mas, antes de falar da numeração das cabeceiras de pista, eu tenho que convidar você a conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Vai lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, se inscreve e marca as suas notificações. Não é isso aí? Aciona as suas notificações para que o YouTube te avise comodamente a cada vez que haja um vídeo novo para você assistir, né? E você passa a ter o hábito de abrir o vídeo, registrar o like, registrar o joinha para nos ajudar dentro da plataforma. E você que está nos assistindo, mas não está acompanhando pelo YouTube, está acompanhando pelo Instagram, talvez pelo Twitter, que hoje o nome dele é X, né? Pelo LinkedIn, pelo Getter, ou ainda pelo TikTok. O que a gente fala para você? A gente agradece que você está nessa plataforma aí também, assistindo, compartilhando, marcando o like, beleza? Mas eu sugiro que você acompanhe no canal do YouTube, né? Professor Nilson Luiz, Segurança de Voo, no YouTube. Por quê? Porque se você acompanhar no YouTube, você vai acompanhar on time, não é isso? Eu faço o vídeo, subo para a internet, a sua notificação aqui te avisa, né? Você toma conhecimento, você assiste, né? Você ouve, você reflete sobre aquilo que a gente está falando e você comenta. Quando você comenta, eu recebo o seu feedback e faço isso uma ferramenta para aprimorar o próximo vídeo que a gente tem para fazer aqui, né? Nós temos um planejamento, né? Mas você está sempre aqui com carta branca para influenciar no meu planejamento. Um exemplo, né, dessa influência é exatamente esse vídeo de hoje, né? Que fugiu um pouco o meu planejamento. Vamos falar de numeração das cabeceiras de pista e nós viemos falando aí de parâmetros de análise de pista. Aí falando de análise de pista, falando de muita coisa de análise de pista, e teve algumas pessoas que me perguntaram, mas professor, e a numeração da pista? Eu falei a numeração da cabeceira, né, amigo? É a numeração da cabeceira. Aí eu percebi que há pessoas que gostariam que eu falasse disso. Então eu dei uma pausa lá na série Análise de Pista, né, que tem todos aqueles fatores que nós estamos analisando, para falar efetivamente desse detalhe aí da numeração das cabeceiras de pista, que é o nosso assunto de hoje. Beleza? Os números que são pintados lá nas cabeceiras das pistas indicam a numeração, a orientação magnética, ou seja, a angulação, né, do eixo da pista com o quê? Com o norte magnético da Terra. É o ângulo que o eixo da pista faz com o norte magnético da Terra. É exatamente isso. Mas de que maneira? Então, se a pista é 22, ela tem 22 graus? Calma, não é bem assim, né? Os números das cabeceiras fornecem a orientação magnética da bússola e norteiam a tripulação, tanto para o pouso quanto para a decolagem. Através dos números das cabeceiras, é possível saber exatamente a direção a seguir, tanto na aproximação para o pouso, quanto na decolagem. A direção do vento é um dos principais fatores que determinam o sentido de pousos e decolagens. Em regra, a torre de controle é que analisa o fluxo das aeronaves e o sentido do vento, organizando a orientação dos pousos e decolagens. O órgão ATC está aí para isso, né? A orientação dada por cada torre sempre indica os números de pista do aeroporto. Aproximação para a cabeceira 33, aproximação para a cabeceira 10, e aí vai, né? Então, é essa aproximação, essa orientação que a tripulação deve conduzir a aeronave. Mas, caso os aeródromos que você esteja operando não sejam controlados, ou seja, que não haja torre, cabe à própria tripulação decidir o sentido e deve informar pelo rádio sua decisão, indicando o número da cabeceira que irá utilizar a
famosa, né, conhecida frequência de coordenação. Você tem que falar com outros pilotos, né, para organizar isso de alguma maneira. Os números das cabeceiras do aeroporto indicam a orientação magnética da bússola. Assim, para chegar até a cabeceira correta, o piloto deve seguir a indicação da bússola e confirmar visualmente a direção assim que avistar a pista. Entretanto, aviões mais modernos não usam bússolas mecânicas e podem até realizar pousos e decolagens usando o piloto automático. No entanto, independente do instrumento ou da tecnologia, a técnica de navegação é a mesma. Beleza? Os números das cabeceiras possuem sempre 2 dígitos que variam entre 1 e 36. Lembrar que a esfera da Terra tem o quê? 360 graus, não é isso? Os números são apenas uma representação e, por isso, contam com uma lógica própria. Como os números do rumo magnético possuem 3 dígitos, a regra é que o último dígito não seja utilizado. Por isso que você só vê 2 números lá pintados na pista. Caso o último número seja maior que 5, o número da cabeceira será arredondado para cima. Caso seja menor que 5, o número será arredondado para baixo. Caso o último número seja 0, mantém-se o penúltimo número, né, da numeração lá do rumo magnético. Assim, caso a direção magnética seja 330, por exemplo, a indicação do número de pista será 33. Caso a direção magnética seja 216, o número deve ser arredondado para cima, ou seja, para 220. Como o último algarismo é descartado, a indicação da pista será 22. Beleza? Dúvidas? Acho que não. Mas se teve dúvida, volta, né? E se a dúvida persistir, ora, eu estou aguardando você nos comentários no YouTube, beleza? Com sua dúvida. Em alguns aeroportos, existem pistas paralelas. É o caso do aeroporto de Brasília, por exemplo. Como elas estão na mesma direção, os números da pista serão os mesmos. Como é que você vai fazer para diferenciar, para orientar as tripulações? Cada pista terá uma letra, que poderá ser R, right, direita em inglês, ou L, left, esquerda em inglês. Então, você vai ter a 22 direita e a 22 esquerda, por exemplo. Tá bom? Então, as numerações das cabeceiras de pista são o quê? Nada mais do que a angulação que o eixo da pista faz com o norte magnético. Beleza? Eu acredito que tenha ficado claro para você. Eu faço esse vídeo aqui com o maior prazer, né? Porque o pessoal pediu para a gente falar de número de cabeceira de pista, que não estava no nosso planejamento. A gente continuaria seguindo aí com nossa série Análise de Pista, e nós vamos retomar, né, a nossa série Análise de Pista a partir dos próximos vídeos. Mas é importante, né, que a gente atenda às solicitações que vocês mandam para a gente. Por isso que os comentários são importantes. Né? Por isso que os comentários são importantes. A gente está falando de um assunto, mas um assunto puxa outro, né? E você percebe uma demanda, percebe que eu deveria ter falado de algo e não falei, né? Por isso que você tem que registrar lá nos seus comentários suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas. Eu estou aqui aguardando, né? E sobre as mensagens privadas, se você não recebeu a sua mensagem ainda, tenha um pouquinho de paciência, né? Porque eu respondo a todas as mensagens. Só que eu respondo aos comentários primeiro, né? Por quê? Porque os comentários, eles são coletivos, todo mundo lê. É muito importante. A dúvida de um pode ser dúvida de outras pessoas também. Quando eu resolvo sua dúvida por mensagens privadas, eu também fico muito satisfeito. Mas só que eu resolvo só para você, né? Não seja egoísta com suas dúvidas, poxa. Coloque as dúvidas nos comentários, né? Tem dia que eu respondo mais de 100 mensagens privadas no LinkedIn, meus amigos. Não tem problema. Pode mandar a mensagem. Só eu não confirmo para você, né? Eu não asseguro que vou responder no mesmo dia, né? Porque, às vezes, realmente é um volume muito grande para poder responder. Tá certo? Mas cada um de vocês será respondido com carinho e a atenção que merece. Tá certo? Já deixou o like no vídeo? Esqueceu? Faz agora aí, eu vou parar um pouquinho. Ó. Então fez o like aí, né? Não esquece. Se habitua a fazer o like logo no início do vídeo para depois você não esquecer. Porque você faz o like e depois fica só focado no que a gente está falando aqui.
Tá certo? Bons estudos, fiquem com Deus. Continue contando comigo. Aguardo vocês aí no nosso próximo encontro. Até logo! Até logo!